Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, gratidão por mais um dia, papai, estar aqui na tua presença, aprendendo, papai, as tuas maravilhas, os teus segredos mais íntimos, papai. Gratidão pela vida de cada irmãozinho que está presente, gratidão pela vida do Montone, que se encontra aqui pela primeira vez. Que tu dê sabedoria e entendimento da tua palavra, pai, do teu segredo celestial, papai, cada dia. Sim. Que o maná de cada dia, pai, que caia para nós de forma abundante, papai. Sim. Gratidão, papai, por tudo que tens feito em nossa vida. Abençoa, papai, o nosso trabalho. Abençoe nossa família, abençoe tudo que colocarmos à mão, papai. Que seja abençoado, pois sabemos quem nós somos, papai. Temos fé nisso e nossa fé é concretizada, papai. Somos seres celestiais, estamos de passagem nessa terra, papai. Colocando a só os nossos pés, tomando posse dessa terra, papai, pois sabemos que é nossa por herança, papai. Gratidão por tudo, pai, por essa prova em nossas vidas, pois essa prova terá um peso de honra tão grande que tu vai nos conceder, papai. Mas nós estamos aqui por essa honra, pai. Estamos aqui para te servir cada dia mais, papai. E falar, adorado somente e ao, papai. Gratidão por tudo. Que tuas palavras venham ser colocadas nos meus lábios, papai. Que eu não venha falar nada de mim, mas sim do teu espírito, papai. Tudo que papai veio e falou nessa terra, eu vim aqui repetir, papai. Pois sou seu servo, assim como meus irmãos, papai. Gratidão por tudo. E que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja. Assim seja. Pai de Yalcha, Moisés Cleiton. Pai Yalcha, meu Paulo. Pai Yalcha, os irmãos aí, tudo bem? Tudo jóia. Pai de Yalcha. Irmão, hoje a gente vai fazer o áudio, refazer o áudio, dia 7/7/2021, né? Uma mensagem maravilhosa, mensagem grande. A gente pega para ouvir ali 1h20, mas hoje com tanto entendimento que nós temos, ela multiplica, né? Então, irmão Natanael, para mim umas 2h30 aí, viu? Tranquilo? Vou deixar, vou liberar. Assim seja, irmãos. Irmãos, a gente vai ver no estudo de hoje que o estudo de ontem que o irmão Arthur passou, nos trouxe, o papai nos trouxe, a gente, há 1 ano atrás, a gente fez o mesmo estudo e você vê que o entendimento é o mesmo, só que agora teve um crescimento. Esse é o crescimento de quem? O crescimento do filho varão, né? Porque o filho varão está crescendo em graça e conhecimento, né? Então é muito tremendo a gente entender esses segredos, né? Porque a gente vê que tem o quê? Tem uma sequência, né? É o crescimento perfeito, porque o filho varão, ele é perfeito. Ele não tem defeito, o filho varão, ele é perfeito. Entendeu? Vamos abrir em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6. Olha só, vai começar na mesma passagem que a gente leu ontem. E é muito tremendo. É muito maravilhoso. 14:6. Todos abriram? Apocalipse 14:6. Essas primeiras perguntas eu vou fazer só para os irmãos da live, porque os irmãos estavam aqui ontem. Então vamos ver se os irmãos estão ruminando, né, irmão Edcleito? Prepara aí que eu vou fazer uma perguntinha para você, viu? Há muito é dado, muito é cobrado, né, irmão? Você sabe, né? Assim sim. É verdade. Vamos lá. Diz assim então, Apocalipse 14:6. Fala assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra. Com o evangelho eterno. Irmão Lindomar, o que é evangelho, irmão Lindomar? É a palavra? Não, irmão Lindomar. O que é o evangelho, irmão? O que é evangelho?
Mas tem uma palavra mais correta de falar. É o que, irmã? De quê? Do reino. A boa nova da? Isso, é as boas novas da salvação. O evangelho é as boas novas da salvação, tá? Vamos voltar aqui então agora. Vamos ler. Diz assim, ó: vi depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra. Então quer dizer, se tem um anjo que está voando, não é voando, batendo asa e voando, não. É por quê? Porque a mensagem dele é uma mensagem celestial. Não é ele que está falando, e sim usando a boca dele para falar. Por isso que é aquele que voava. E também tem a representação aquele que está sentado no trono, que é o trono e o cordeiro, né? Então é Micael e Gabriel. Assim seja. Então, essa primeira aqui, ó, continua novinha. Então, depois outro anjo que voava no meio do céu, com o evangelho eterno, para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua, povo. E ele dizia em voz alta: temei a Iau e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes. Então se está falando aqui assim, ó, que ele está anunciando o evangelho eterno, o evangelho é o evangelho da salvação, as boas novas da salvação. Então quer dizer que não está na tribulação ainda, porque tem ainda a salvação, a esperança da salvação, né? Então essa é uma pergunta muito básica, né? Não dá até assim para perguntar. O anjo não tem asa. Ele é o trono junto, exatamente. Exatamente. O anjo não tem asa. Filho de Alcha não tem asa, né? O querubim que leva ele, que transporta ele. Exatamente, irmão. Então, é muito. Vou perguntar, né? Porque tem que perguntar, né? Para ver se os irmãos estão afiados. Deixa eu ver aqui. Irmão de Cleita, é muito fácil para o irmão de Cleita. Irmã Leia. Irmã Leia, tá me ouvindo, irmã Leia? Tô sim, assim seja, irmã. Quem é esse primeiro anjo aqui que está anunciando as boas novas da salvação? Micael. Mas aqui ele não era Ialcha ainda não? Aqui ele não é Ialcha não, Nosso irmã? mensageiro. Oi? Aqui ele não é Ialcha não? Aí quando escreveu para Johanna foi, né? Mas não. Ele está aqui conosco, né? Mas aqui ele não é Ialcha ainda, porque ele ainda não tinha recebido a parte da herança dele, né? Então ele está anunciando, ele está na terra. Então quando ele está na terra, ele é Micael, entendeu? Assim seja. Tem que deixar bem claro. Ó, vamos lá então. Esse anjo dizia: temei a Iau. Ó, já dá uma dica: temei a Iau. Por quê? Porque ele é o temor de Iau, né? Temei a Iau e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. A gente vai falar dessa passagem aqui, mas a gente vai pular, vamos ver só quem são os outros anjos. A gente vai pular essa parte aqui, quem que ele fala para adorar, tá? Vamos ler então o versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Irmão de Cleito, quem que é o segundo anjo? E me explica por que ele é o segundo anjo. Onde é a passagem aqui, irmão? Tá, Apocalipse 14:8. 14:8, né? Vou ler de novo, ó, com calma. O outro anjo, o segundo, continuou: caiu, Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Quem que é esse anjo aqui? Esse anjo aqui é Raial. E por que é Raial? Que a gente entende que é Raial. E faz muito também com Zacarias 51:39, que ele combateu a Jezabel no início, e agora ele volta para combater ela novamente. Exatamente. Esse segundo anjo é Raial, Elias, Raial, né? Por quê? Porque ele bate de frente com a Babilônia. A mesma coisa que ele fez no passado. Na verdade, no passado ele fugiu da Jezabel, né? Mas agora ele volta para poder completar a missão dele, né? Por isso que ele é o segundo anjo. Ele é o segundo anjo, aquele que fala: caiu, Babilônia, a grande, né, que embebedou todas as nações com vinho do seu furor, tá? Agora o versículo 9. Versículo 9. Outro anjo, ainda, o terceiro, seguiu em alta voz: se alguém adorar a besta
e sua imagem, e recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor de Ial, derramado sem mistura, na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando completa essa passagem aqui, irmão? Irmão Alberto. Quando completa essa passagem aqui, ó. Olha aqui, ó. O outro anjo ainda, terceiro, seguiu em voz alta: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte e na mão, esse também beberá do vinho do furor de Ial, derramado sem mistura, na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. Me fala uma passagem que faz link com essa passagem aqui. Quando? Apocalipse 19, exatamente, é na vinda dele. Por isso que fala, exatamente. Vamos lá, abrir lá. Apocalipse 19, todos abrir lá, Apocalipse 19. A gente vê aqui que fala, ó. Esse também beberá do vinho do furor de Ial, derramado sem mistura, na taça da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando a gente pega em Apocalipse 19, diz assim, ó. Todos abriram Apocalipse 19? Olha assim, ó. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. É o cavalo que chama Fiel e Verdadeiro? Não. É o cavaleiro, entendeu? Porque o cavalo branco é Gabriel, o trono, entendeu? Fala assim, ó. Ele julga e combate com justiça, seus olhos são chamas de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas, a diadema de rei, a diadema de ancião, a diadema de general, a diadema de servo, vários diademas, entendeu? Diademas é coroas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, é certo ele. Que nome que é esse, irmão Tony? Que esse cavaleiro ele traz? Yalcha é o nome dele, agora ele traz um outro nome. Eu vou perdoar porque ontem você chegou ontem, tá? E ontem foi essa ministração. Ele traz o nome de Ial. Ele traz o nome de Ial. Porque em Isaías 9:5 fala assim, ó, que o menino nasceu, um filho foi dado. Ele se chamará Conselheiro, Maravilhoso, Ial Forte. Esses são o nome de Yalcha. Entendeu? São, por exemplo, o nome é Yalcha. Só que no nome Yalcha, dentro do nome Yalcha, tem esses adjetivos. Adjetivo que fala, irmão Edcleiton? Isso. Entendeu? O cavaleiro Yalcha Micael. Só que ele traz um nome que ninguém conhece. Entendeu? Que é o nome de Ial. Ele traz o nome de Ial. Entendeu? Por quê? Porque o que ele herdou uma parte de Ial, irmãos. Por quê? Yalcha não saiu de Ial? Bem, quer dizer que Yalcha é uma parte de Ial. O nome já fala, Ial salva. Ele traz o nome do pai dele. Entendeu? Vamos continuar lendo aqui, para exemplo, para você entender mais. Versículo 13. Veste o manto embebido de sangue, e o nome que é chamado é Verbo de Ial. Quando fala verbo de Ial, que é ação, aquele que executa ação, ou então palavra de Ial. Versículo 14. Os exércitos do céu acompanham-os em cavalos brancos. Agora que a gente pega o link aqui, ó, fala assim, ó. Vamos continuar lendo que a gente vai fazer o link agora, ó. Da sua boca sai o exército do céu os acompanha em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É ele que apacentará com cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Ial, todo-poderoso. O nome está escrito sobre o manto, em sua coxa, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Vi então um anjo com o pé no sol, e gritou em voz alta a todas as aves que voavam no meio do céu. Esse anjo grita a todas as aves. Grita para quem então, irmão Edgar? Querubins. Exatamente, grita para querubins.
De novo, ó. Vi depois um anjo que de pé gritou em voz alta todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reúno para o grande banquete de Ial, para comer carnes de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Ó, versículo 19. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro. Aquela exército estava juntando para poder guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada juntamente com um falso profeta, a qual, na presença da besta, tinha realizado sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. A gente volta lá no link. Apocalipse 14, fala assim, ó, 14:10. Esses quem? Esses que adoram a imagem, porque esses que adoram a imagem é aqueles que foi selado. Selado por quem? Pelo anti-Machia. Entendeu? Então fala, esses também beberá do vinho do furor de Ial, derramado sem mistura na taça de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre. Falando a mesma palavra aqui de enxofre, em Apocalipse 19. Diante dos santos anjos. Diante de quem? Do exército que acompanha o cavaleiro, porque o cavaleiro é o cordeiro. Entenderam? Você vê como é que faz um link tremendo? A palavra ela conversa com a gente. Né, irmão Natan? É igual o irmão falou assim, irmão, você esclareceu minhas dúvidas, mas não eu que esclareci, a palavra esclareceu. Só basta colocar no lugar certo para ter a interpretação. E para isso precisa ter o quê? Um intérprete nessa terra. Né? Então vamos continuar aqui em Apocalipse 14. 14. De novo, ó, esses também beberá do vinho do furor da ira de Ial, derramado sem mistura na taça de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro, fazendo link com Apocalipse 19. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoraram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Nisso se firma a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Ial e a fé em Ialcha. Irmã Edna, estou te vendo pela primeira vez nessa live, a paz de Ialcha. Quem que é esse terceiro anjo, irmã? Para te dar as boas-vindas na live. Você não sabe como você me deixa. Boa noite, paz, papai Alcha, para todos. Irmãozinho, eu acabei de chegar, eu cheguei esbaforida. Estou tentando aqui me concentrar em você. Qual que é a pergunta? Tá, vamos lá. A gente viu que o primeiro, Apocalipse 14 tem 3 anjos. A gente viu que o primeiro é aquele que prega antes da tribulação. Por quê? Porque ele anuncia as boas novas da salvação. Quer dizer, ainda tem esperança para a salvação. Não é salvação da alma, é salvação do corpo, que não passará pela tribulação. Esse, a irmã já respondeu, é Micael. O segundo anjo de Apocalipse 14 está falando de um outro personagem, que é o segundo, que é... Vai ficar muito fácil responder essa, né? Mas eu vou responder para a irmã, para ficar bem facinho para a irmã responder. O segundo anjo é uma das duas testemunhas que ele fala assim, ó, versículo 8. Outro anjo, o segundo, continuou. Caiu, Babilônia, a grande, que embebedou todas as nações com o vil seu furor. A gente entendeu que esse personagem, esse anjo aqui, ele é Raial, Elias. Agora, eu estou vendo o terceiro personagem, no versículo 9. Vou ler de novo, ó. Outro anjo ainda, o terceiro, seguiu em voz alta. Se alguém adora a besta, sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá do vinho do furor da ira de Ial, derramado sem mistura na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os que adoram a besta e sua imagem, e quem quer receber a marca do seu nome, nunca tem descanso, nem de dia nem de noite. Nisso se firma a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Ial e a fé de Ialcha. Quem que é esse terceiro anjo, irmã? É Macha. É Macha, exatamente, irmã. É Macha. É uma das duas testemunhas, tá? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, pode falar mais alto, senão não escuta.
ele se tornou o último porque ele é o mais forte, no sentido de quê? Que ele combateu os dois, tanto Faraó como o filho dele, matando o filho e ainda no final. Exatamente, irmão. Exatamente. Continuando a pergunta, irmã, por que a gente entende que esse aqui é Marcha? Me mostra aqui um detalhe desse versículo que mostra que esse aqui é Marcha. Ele é Marcha por quê? Porque ele vai combater o antimachia, né? Porque Israel vai combater o falso profeta. Isso, mas tem uma palavra-chave no meio de tudo que eu li aqui, uma palavra-chave que mostra que é ele. Sim, deixa eu ver. Porque ele, lá no passado, ele fez as pragas, né, Caí? Também, irmã, mas é o mandamento. A palavra-chave é os mandamentos. É o mandamento. Isso, verdade, é um versículo 2, ó. Versículo 12. Nisso se firma a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Iau e a fé em Alcha, mostrando que esse é Marcha. Isso são as confirmações que a palavra nos dá, né? Elas nos dão um entendimento e nos dão uma palavra-chave. Assim seja, irmã. Assim seja. Obrigada, irmão. Assim seja. Então tá, irmãos. Então ruminamos aqui quem que é o primeiro, quem que é o segundo, quem que é o terceiro anjo. Esses três anjos, ele tem uma missão nessa terra. E essa missão é durante os 7 anos. Não é 7 anos de tribulação. O primeiro é 3 anos e meio, que é antes da tribulação. Por isso que ele prega as boas novas do reino, de salvação, né? Para poder ter a esperança de ser salvo. E tem os outros 2 que vêm como 2 testemunhas, que já é o julgamento. E já é o julgamento, já é mostrando, já fala assim, ó, eu estou aqui, Moisés ele está ali para ver o que realmente ser testemunha daquilo que está acontecendo nessa terra, entendeu? Então isso a gente já realmente, o papai já nos revelou, é muito tremendo esse segredo. Exatamente, a gente vai ler as passagens de hoje ainda. Assim seja. Assim seja, tá? Então agora a gente vai voltar aqui no versículo 6 de Apocalipse 14. Versículo 6. Vamos lá, fala assim, ó. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo. Ele dizia em voz alta: temei a Iau e tributai glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez a terra, o céu e o mar, as fontes, o mar e as fontes, né? Quem criou, irmão Natan, o céu, a terra, o mar e as fontes? Foi Iau e Alcha. Né? Quem criou foi Yalcha. Yalcha e Micael. Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Exatamente. Mas quem criou foi Yalcha. E a gente vai entender isso em Colossenses 1,15. Abre aí, Colossenses 1,15. Só que deixa marcado que a gente vai voltar aqui. Colossenses 1,15. Página 2054. Ó, Colossenses 1,15. Agora a gente entende de uma forma mais dinâmica quando fala que Yalcha criou. Porque lá fala, adorai aquele que criou os céus e a terra. Só que a gente entende que a gente não pode adorar Yalcha. Mas é o segredo. Entendeu? A palavra fala lá, adorai. O anjo está falando, adorai o céu, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Está falando para adorar aquele que fez. Só que a palavra fala que a adoração é somente algo. Só que agora a gente conseguiu entender o segredo mais profundo. Isso. Só que a gente vai ler, vamos lá. Vamos ler, porque lá está falando assim, ó, adorar é aquele que criou. A gente vai ver quem que é que criou. A palavra tem que falar por nós mesmos, não é que nós falar. Vamos lá. Colossenses 1,15. Diz assim, ó. Ele quem? Yalcha. É a imagem de Iau invisível. Ó, ele é a imagem de Iau invisível. O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo foi criado por ele e para ele. Entendeu? Só que lá em Apocalipse 14 está falando assim, adorai aquele que fez os céus e a terra. Só que aí que está o segredo.
Agora é o segredo vamos dizer, é o segredo de Ial, esse segredo. A gente vai abrir em Isaías 43. Ele é a imagem de Ial invisível. Ial está lá no invisível, mas ele aqui é a imagem. É a imagem dele. Por isso que voltou. Ele aqui é como se fosse Ial, irmãos. É isso que a gente tem que entender. Entendeu? Vamos abrir lá em Isaías 45. 1321. 1321, irmão? 45 ou 43, né? É 43, exatamente. É tanta passagem que. Isaías 43. Os irmãos abriram aí na live? Eu vou perguntar, hein? Irmão Moacir, irmão Moacir. Vadiacha, Mancida. Isaías 43. Por quê? Porque em Gênesis fala assim, ó, Ial criou os céus e a terra. Entendeu? Por que fala Ial criou? Só que em Colossenses fala. E aqui é a chave disso. Lá, Colossenses, Novo Testamento fala, quem criou foi Ialcha. No Velho Testamento fala, quem criou foi Ial. Só que aí que tá, tem um segredo. Na verdade, foram os dois. Entendeu? Fala assim, ó. As minhas testemunhas sois vós. Vós sois o servo que eu escolhi, a fim que saibais e creiais em mim, que possais compreender que eu sou. Antes de mim, nenhum Ial foi formado, e depois de mim, não haverá nenhum. Eu sou Ial. Versículo 10, irmã. Versículo 11 agora. Isaías 43, 11. Acompanhando aí? Fala assim, ó, versículo 11. Eu sou Ial, e fora de mim não há nenhum salvador. Como é que é o nome de Ialcha? Qual é o significado do nome de Ialcha? Ial salva. Então quando a gente pega aqui, ó, eu sou Ial, fora de mim não há nenhum salvador. Por quê? Porque Ialcha, ele não foi criado. Ialcha, ele foi gerado. Entendeu? Ele foi gerado, ele não foi criado, ele não foi feito ali. Ele saiu de dentro de Ial. Entendeu? E por isso que fala, não é criatura. Ele é o criador. Entendeu? Não tem como ser uma criatura virar o criador, ser o criador. Entendeu? Então, o que Ial fez? Ial tirou de dentro dele um filho e colocou lá. Falou assim, ó, dentro desse filho, ele vai gerar mais alguns filhos. Por isso que a imagem que eles vão, né, vamos dizer assim, entre aspas, competir para ganhar a primogenitura e se tornar ele. Porque ele teria que voltar para Ial. Ele teria que voltar para Ial. Por quê? Porque o homem não foi feito do pó da terra e do pó da terra voltará? E se foi feito isso, a palavra fala que não há nada de novo debaixo do sol. Então, tem alguma representação, irmão. Você vê, né, irmão, que como Ialcha não é criatura, mas foi gerado, Satanás, ele sendo criatura, jamais poderia criar. Jamais. Por isso que ele copia. Porque se Ialcha fosse criatura, ele também podia criar. Exatamente. Aí ele não pode criar. Ele não pode criar, porque ele é uma criatura. Então o que ele faz? Ele imita. Só que ele imitando, ele acha que está fazendo bem. Só que ele não entende que ele está nos ajudando a entender as coisas. Porque quando a gente entende que o sexto também é o sétimo, a gente teve que entender que o sétimo era o oitavo. Para a gente entender que o sexto também é o sétimo. Entendeu? Porque você vê que tudo coopera aqueles que amam. Entendeu? Que Ial ama. Coopera, porque eles pensam que está fazendo, vou fazer isso aqui, vou destruir. Mas ele não entende que tudo está na mão de Ial, tudo é vontade de Ial. Até mesmo eles fazerem aquilo, ele está nos ajudando a entender a palavra. Entendeu, irmãos? E isso é muito tremendo. Então, quando a gente pega aqui, vamos abrir em Isaías 45 também, 2 páginas na frente, para confirmar essa passagem. 45, 5. 45, 5. Fala assim, ó. Eu sou Ial, e não há nenhum outro. Fora de mim, não há nenhum outro Ial. Então, na hora que Ialcha foi gerado, irmão Natan, ele gerou. Ial gerou Ialcha. Então, Ialcha começou a criar. Só que Ialcha não queria a honra para ele. Ele sabia que deixaria aquele corpo dele aqui para um filho dele conquistar, né, vamos dizer assim, essa primogenitura, e ele voltaria, e ele se tornaria Ial de novo. Por isso que ele é Ial forte e valente. Entendeu? Deixou tudo para que seu filho assumisse tudo, entendeu? Porque ele tinha que ser, ele teve que ser perfeito. Por quê? Porque ele saiu de Ial. E Ial, ele é perfeito. Então ele deveria ser perfeito. Então, os seus filhos, eles eram imperfeitos.
Eles iam conquistar a perfeição. Entendeu? Então aquele que conquistasse primeiro a perfeição iria assumir tudo que ele fez, exatamente. Entendeu? Por isso que é possível, exatamente. Não só os 300, como 144 mil. Os 300 vêm primeiro, sem passar pelo sofrimento, vamos dizer assim, sem passar pela morte. Entendeu? Você vê que as coisas vão se encaixando. Você vê que o filho, sendo perfeito, ele vai assumir o que o pai deixou para ele. E ele também vai deixar com que seus filhos auxiliem a ele. Exatamente. Ele vai receber. Exatamente. Vai dar de condição de se tornar perfeito também. De se tornar perfeito, entendeu? Porque, igual eu falei, Ial, vamos dizer assim, Ial estava lá. Ial tirou de dentro dele Ialcha, um filho. E colocou lá na terra. Entendeu? E ele criou. Só que a gente vai adorar Ialcha, o ser, vamos dizer assim, aquele ser que, de certa forma, ele foi gerado. Não, a gente vai gerar aquele que gerou ele, o Supremo. Entendeu? Por isso que na passagem lá em Gênesis fala, Ial criou. Por quê? Porque ele se abaixou, se anulou. Não, eu não fiz nada, porque foi vontade de Ial. Então Ial criou os céus e a terra. Só que a gente está aqui para desvendar esses segredos através do Espírito. Quem foi esse que criou os céus e a terra? Quem que foi esse que criou o homem? Quem que foi esse que modelou? Quem que foi esse que soprou o fôlego de vida? É esses que são os segredos que estamos aqui para desvendar. Entenderam? Por quê? Porque perdemos o contato. Até nós sabíamos, os filhos de El sabíamos. Só que no momento que a gente perde contato com aquela terra, a gente não lembra mais. Perde a consciência. Entenderam? Então por isso que aqui Isaías fala, e fora de mim não há outro. Fora de mim não há outro. E por isso que Apocalipse 14 fala assim, ó, adorar Ial. E é a mensagem que o mensageiro hoje fala. Adorar Ial e somente aí tributar e glória. Tributar e glória. Exatamente. Entendeu? Olha, a condição que ele está recebendo é uma condição assim, grande, não só ele, como todos nós. É uma condição muito grande se tornar primogênito. Entendeu? Você vê que Jacó lutou pela primogenitura dele. Entendeu? Você vê que tudo ali é questão de primogenitura, fala de primogênito, ser o primeiro. Entendeu? Então, tipo assim, o que nós estamos conquistando hoje sem sofrimento, apenas por negar o mundo, apenas por consertar as veredas, apenas fazer o certo. Na verdade, a gente está conquistando uma coisa por fazer o certo. Entendeu? E é muito grande a gente conquistar a condição de ser primogênito, de estar perto da voz, perto da fonte. Você vê, a gente está fazendo certo pelo aquele que ainda está dando a oportunidade de nos ensinar como que é fazer o certo. Exatamente. Por quê? Porque ele foi o perfeito lá em cima. Ele foi o perfeito lá em cima. Então, como é que é uma forma de nos tornar perfeito? É estar perto dos perfeitos. Não é? Se tornar perfeito, tem que estar perto do perfeito, que a gente vê. Entendeu? Então, quando a gente continua aqui, vamos voltar lá em Apocalipse 14. Termina de ler ali, meu amado irmão, 6º e 7º, tremendo aí. Do 45? É isso, 45. 5, você leu 5, lê 6 e 7. Vamos ler então, 45. 45. Fala assim, ó. Versículo 6. Vamos lá de novo. Versículo 5. Isaías 45. Eu sou Ial e não há nenhum outro. Fora de mim não há Ial. Embora não me conheçais, eu te cinjo, a fim de que se saibais desde o sol até o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há outro, não há ninguém. Eu sou Ial e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu faço. Sim, eu, Ial, faço tudo isso. É exatamente o que a gente está falando. Ele cria a luz e cria a desgraça. Quando desgraça assim, o mal, vamos dizer assim, o mal. Entendeu? E tudo isso é para nós, para o nosso bem. Porque é uma forma de provar, é uma forma de nos provar. Entendeu? Todas as coisas, então, tem fiel. Isso aqui assim, ó. Embora não me conheças, eu te cinjo, quer dizer, eu te capacito, para que você venha comigo e te mostrar todo, desde o confim de um lugar a outro. Exatamente. Exatamente, irmão. Exatamente. Os irmãos estão entendendo da live, irmão? Os irmãos estão entendendo? O irmão Marci está entendendo? Eu que o Pai não seja, ele nos cingiu assim seja. Entendimento para que a gente entenda. Paz de alça. Assim seja. Entendendo, sim. Então a gente vê que não devemos adorar Yalcha, devemos adorar somente Ial. Só que aquele personagem que veio, aquele ser que veio, ele voltou.
Então, ele vamos adorar. E isso a gente vê isso em Hebreus 1. Vamos lá em Hebreus 1. Hebreus 1. Por isso que ele fala, criai, adorai aquele que criou os céus e a terra. 2000 e quanto, irmão? 2085. Hebreus 1. Hebreus 1. Fala assim, ó. Os irmãos encontraram aí? Hebreus 1. Encontrou aí, irmã? Ajuda ela, irmã. Hebreus 1. Hebreus, Tiago. Antes de Tiago. Hebreus 1. Primeiro capítulo lá. Ó, diz assim, ó. Hebreus 1, fala assim, ó. Muitas vezes, de modo diversos, falou Iau, outrora, pelos pais, pelos profetas. Aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias, que são os últimos, falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos, ponto. É ele o resplendor da sua glória, ele é o resplendor da sua glória, tá vendo? Ele é o resplendor, porque ele saiu dele, por isso que ele é o resplendor da sua glória. É como se tirasse de dentro dele um, assim, esse é o esplendor da minha glória. Exatamente. É a expressão da sua substância, tá vendo? Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou excede o deles. Entendeu? Tão superior. Então não poderia ser Yahusha, porque um ser terreno tinha o nome de Yahusha. Então o nome que ele herdou seria superior até mesmo dos anjos. Entendeu? Então ele herdou um outro nome. A gente sabe qual que é esse nome. Entendeu? E esse personagem aqui, Manta, é o próprio Yahusha, aquele que fez a purificação. Entendeu? Só uma dúvida aqui. Lá em Apocalipse 19, que fala que ele veio como nome desconhecido. Não seria a palavra de Yahweh? Poderia dizer assim? O nome é Yahweh. Então, não seria, poderia dizer a palavra? É o nome mesmo. Por isso traz um nome, entendeu? Aqui, ó, o nome que ele é chamado é verbo. Por quê? Porque ele é ação. Porque Yahweh fala da luz inacessível. Faça uma terra. A terra de uma hora para outra não gera. Vai ter que fazer, entendeu? Então ele é aquele que é encarregado de fazer a terra. Então, ele é o verbo. Porque o significado de verbo é ação. Numa frase, um verbo é ação. Porque na minha explicação de ontem eu tinha entendido que era a palavra que tinha falado. Na verdade, por isso fala, o nome dele, vamos voltar lá pro irmão, vamos lá, aí deixa aqui marcadinho, vamos voltar lá, só para você entender. Apocalipse 19, vamos voltar lá em Apocalipse 19. Até bom os irmãos, que se você entender dessa forma, até bom que outros irmãos podem ter entendido assim, sabe? Apocalipse 19, deixa marcado, deixa com o dedinho aqui, tá? Apocalipse 19, fala assim, ó. E vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Acharam? Versículo 11. De novo, ó. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas. E traz um nome, traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Então ele tem um nome que ninguém conhece, exceto ele. Pronto. Aí na outra parte, veste um manto bebido de sangue. Esse manto era do pai dele, né, que era o manto, o nome, tudo que ele conquistou através da primogenitura. Traz um manto embebido de sangue, e o nome com que ele é chamado é verbo de Yahweh. Entendeu? Porque o nome Yahusha, você vê, Yahusha, ele é um verbo. Yahusha, ele tem o quê? Ele tem uma ação. Yahweh salva. Entendeu? Yahweh salva. Então o nome que ele traz se chama verbo de Yahweh, para trazer a salvação. Naquele momento era para trazer a salvação no mundo. Porque aquele nome que estava ali, Yahweh, era para mostrar para a terra inteira.
E para trazer o quê? Salvação, libertação. Porque, vamos dizer assim, por todo tempo, eles foram enganados com outros deuses. Entendeu? Deus, Baal, etc. Então ele traz esse nome, né? Yau. Porque, por isso que fala, fala aqui, ó. Ele é chamado como verbo de Yau. Ou então palavra de Yau. Entendeu? Conseguiu entender? Que o nome é um e que esse nome que ele é chamado é como se fosse uma ação. Que ele é a ação que Yau salva. Entendeu? É por isso que ele linkou lá Isaías 43, 10, entendeu, meu amado? Exatamente. Ele é certinho 10, 11 e 12, refere-se a essa palavra aí que testifica, porque quem testifica somos nós, entendeu? Exatamente, irmão. Exatamente. Tá? Então vamos voltar lá em Hebreus. Oi, irmão. Irmã. Irmãozinho Michel, eu quero compreender melhor aqui em Hebreus 1:4, que diz assim: tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, exceto o deles. Por que está no plural aqui, irmãozinho, deles? Aqui, ó, presta atenção, ó. Versículo 4. Tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede, é maior que o nome deles. Não é exceto, não, é excede. É maior, o nome que ele recebeu é maior do que o nome dos anjos. Por isso que excede o nome deles, excede o nome deles, entendeu? Entendi, irmãozinho. Essa era a dúvida que eu queria entender, entender melhor. Excede, quer dizer, excedeu, por exemplo, assim, vamos supor, foi uma coisa superior, uma coisa maior, entendeu? Entendeu, né, irmã? Entendi, irmãozinho. Assim seja. Tá, vamos lá, versículo 5, ó. De fato, qual dos anjos disse ao: tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Hebreus 1, irmão. 1:5. 1:5. Vamos de novo então. 1:5. Fala assim, ó. De fato, a qual dos anjos disse ao: tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai, e ele será filho. 6. Ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Yau. A respeito dos anjos, porém, declara: tornem-se em ventos e os anjos, e em chama de fogo os seus ministros. Aqui está um segredo, ó. Versículo 6. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adore todos os anjos de Yau. Não é na hora que Yausha nasceu, aí eles todos adoram Yausha. Não é nessa hora. É depois, quando ele veio nessa terra, ao introduzir o primogênito no mundo, colocar ele no mundo, quando eu falo nessa terra, e ele venceu, e ele voltou, agora adorem a ele novamente. Adore a ele, entendeu? Não é na terra adorar ele, é adorar depois que ele voltar. Porque quando a gente pega em Filipenses, vamos abrir Filipenses, um pouquinho para trás. Filipenses 2. 2049, 2:6. Não é naquele momento que ele coloca ali, Yausha nasceu lá na manjedoura, aí os pastores vão lá para adorar, não. É na hora que ele nasceu, fez a missão, completou, teve êxito, foi ressuscitado, e aí foi para a luz inacessível, aí fala: agora todos os anjos adorem a ele, adorem a Yau forte e valente, entendeu? E isso a gente vê aqui, ó, versículo 6. Oi, irmã. Então, por isso que está falando assim, ó, como você acabou de falar, vírgula, né, ó, e ao introduzir o primogênito no mundo, vírgula, quando ele veio pequenininho, todos adoraram, né? Aí vem, ó, diz novamente, que é o que você acabou de falar. Mas não adoraram ele aqui não, quando ele veio pequeno não adoraram ele não. Não, mas diga assim, quando ele nasceu, ele foi bem-vindo, né, vamos colocar assim. Aí tem a vírgula, né? Ó, e ao introduzir o primogênito no mundo, vírgula, aí diz novamente, que é o que você está tentando nos ensinar. Exatamente. Ele colocou. Exatamente. Exatamente. Ele veio nessa terra como um homem e aí fez a missão. Essa aí, ele vir na terra como um homem fazer a missão é a hora que Yau introduziu ele na terra.
Entendeu? Mas depois que ele teve êxito na missão dele, que ele venceu a missão, voltou para Ial, aí que Ial fala: adorem todos os anjos de Ial. Entendeu? Adorem ele. Ele quem? Ial. Esse aqui faz o link com o Apocalipse 14, né, meu amado irmão? De qual parte? Aqui 14 e 7 que você leu agora mesmo, né? Não faz? Porque aqui tem adora aquele que fez o céu e a terra. Aqui está falando. Hebreus 1, capítulo 6. E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente: adorem-no todos os anjos de Ial. Exatamente. Apocalipse 14. Faz o link com o Apocalipse 14. Direto, Apocalipse 14, 7. Exatamente, entendeu? Assim, depois que introduziu ele nesse mundo. A gente vai entender aqui agora, ó. Versículo, ó, Hebreus 2, 6. Pode papai Alcha, irmão. Irmão, Pai de Alcha. Então, podemos ter que esse momento aí que foi escrito, essa passagem linka com aquele momento lá em que Salmo 110 abriu os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Foi naquele momento. Indicando essa passagem aí. Exatamente, porque quando fala ao introduzir o filho dele na terra, não é assim, ó, Ial criou o filho e colocou na terra, aí todo mundo adora. Não, ao introduzir foi na hora que ele fez a missão dele. Entendeu? Aí depois quando linka com o Apocalipse, com Salmo 110, que quando ele abre os portais do céu para que entre o Rei da Glória. E quem é esse rei? É Ial forte e valente. Ial valente das guerras. É esse momento que os anjos adoram. Entendeu? Entendi, sim, só para entrar naquele momento que fala dessa passagem, né? Naquele momento. Nesse momento ele tinha cumprido a missão. Então, ele tinha cumprido a missão. Né? Exatamente, tinha cumprido a missão e tinha voltado para Ial, né? Vamos ler aqui Filipenses 2:6, fala assim, ó. Ele quem? Ialcha, estando na forma de Ial, não usou do direito de ser tratado. Vamos dizer assim, não vou falar essa palavra de Deus. 2:6, fala assim, ó. Ele, estando na forma de Ial, não usou o direito de ser tratado como um Ial, né? Mas se despojou, tomando forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Essa palavra é a palavra-chave para a gente entender que fora de mim não há outro Ial. Por quê? Porque fala, ele estando na forma de Ial, porque ele era a forma de Ial, ele não usou do direito de ser tratado como Ial, porque ele é a imagem do invisível, entendeu? Porque ele veio nessa terra para trazer a humildade, irmãos. Ele estava fora e não podia ser declarado como Ial. Entendeu? Ele estando fora, ele não poderia ser declarado como Ial. Exatamente. Por isso que fala adorado somente Ial, porque fora dele não há nenhum outro Ial, entendeu? Por isso fala, ele estando na forma de Ial, não usou do direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando forma de escravo, tornando semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente à morte no madeiro. Por isso que Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome. Que nome? Ial. Ele voltou a ter o nome dele de Ial, porque ele entrou para dentro de Ial. Entendeu? Versículo 9. Por isso Ial soberanamente o elevou e lhe conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Ialcha todo joelho se dobre. Mas se dobre para adoração? Não. Para reverência, para honra. Versículo 10, ó. A fim que o nome de Ialcha todo joelho se dobre, nos céus, sobre os céus e sobre a terra, que toda língua proclame que Ialcha é o Machia, para a glória de Ial Pai. Para a glória de Ial Pai. Entenderam, irmãos? Então, a adoração que aquele anjo está falando não é porque aquele anjo é o sexto. Aquela adoração não é para o sétimo. Entendeu? Ele não vem nessa terra porque ele já sabe, o sexto sabe que herdou a condição do sétimo. Entendeu? Por isso que fala, por pouco tempo o seu povo herdou a herança. Então ele não vem na terra para falar assim, ó, adorar aquele que fez os céus e a terra, adorar o sétimo, que também sou eu. Não, ele não fez isso, ele não caía na condição de Satanás. Ele falou, adorar somente Ial. Porque ele sabe que aquele que veio nessa terra,
que fez a missão, que criou, que purificou do pecado a humanidade, ele é o próprio Yahweh, ele se tornou Yahweh. Por isso que fala aqui, ó. Ele, estando na forma de Yahweh, não usou do seu direito de ser tratado como Yahweh, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando semelhante aos homens e reconhecendo no seu aspecto de homem. Então ele era Yahweh, ele foi tirado de Yahweh um ser, um homem, se tornou um escravo, porque quando fala escravo é servo, é como se fosse um homem, entendeu? E quem queria se adorar ele, fala, não, a adoração somente é Yahweh, entendeu? E também Yahweh não poderia descer na terra. Não, é impossível, a glória dele é... Ele tinha que ter uma condição de vir... para representar ele nessa terra, exatamente. Para conciliar os da terra e os do céu. E também tinha que ter... Exatamente, e tinha que ter um personagem na terra para representar Yahweh, por isso que fala, ele traz um nome que ninguém conhece, é o nome de Yahweh, é ele que representa Yahweh nessa terra, porque Yahweh não vem, Yahweh usa os seus servos, de Yahweh invisível. Por isso que é a imagem de Yahweh visível, exatamente. Entendeu? Ele se diluiu, porque como fosse maracujá concentrada, tem que se diluir para poder se aceitar. Exatamente. Ele se diluiu para poder, entre nós... Exatamente, você fala igual a melancia, ninguém fica a melancia na boca, né? Tem que cortar ela, né? Tem que ser diluído, tem que diminuir. Exatamente, entendeu? Então por isso que ele criou um ser, ele criou, e vamos dizer, criou um ser, ele falou assim, um dos filhos, que, vamos dizer assim, não é porque Yahweh escolheu, eu escolhi aquele porque ele é bonzinho, que eu fui com a cara dele, não, é aquele que Yahweh mais se agradou, entendeu? Eu vou escolher um aqui que vai receber esse corpo, esse manto, esse nome, só que um que vai ser digno, não é um que se acha o bom. É um que quando eu falar, ele vai aceitar as minhas ordens, a minha exortação, vai acertar tudo. E a quem? É o temor. Entendeu? Você vê que ele se diluiu assim para pegar aqui na terra como homem. Agora ele pega o filho dele e se dilui mais ainda para pegar só para os 300, quer dizer, um pouco mais pequeno ainda. Um mais pequeno ainda. E vai diminuindo, entendeu? Porque hoje essa terra, os 300 é insignificante. Entendeu? As pessoas passam por nós e nem imaginam que somos nós que vamos derrubar Satanás. Nós não. Seremos usados por Yahweh para derrubar Satanás. E as pessoas nem imaginam disso. Entendeu? Então hoje somos assim, nessa terra, né? Para os homens, somos um nada. Entendeu? Só que a gente sabe que por nós mesmos somos nada, que nosso tudo é Yahweh. A gente sabe disso, que é Yahweh, porque um exército 300 vai derrubar 200 milhões. Não tem lógica, entendeu? Yahweh é a nossa força. Yahweh é a nossa força, exatamente, entendeu? Estamos tributando glória a Ele, por isso... Exatamente, irmão, estamos tributando glória a Ele, entendeu? A glória não é minha. Ninguém dos 300 vai virar e vai falar assim, nós vencemos Ele porque nós somos fortes, por causa do meu braço. Não. Nós vai olhar e falar assim, é Yahweh. Yahweh é Yahweh. Ele não dá a glória dele a outrem, a ninguém. A ninguém. E nem nós quer usurpar dessa glória, quer entregar essa glória toda para Ele. Fala assim, a glória é toda sua. Por isso que Ele escolhe um pequeno número. Satanás é aquele que enganou a terra inteira. E 300 vai derrubar ele assim. Com a força da palavra, né? Isso para ele se envergonhar, né? Para ele se envergonhar. 300 homens, mas exatamente. Exatamente. Os irmãos estão entendendo aí na live? Os irmãos estão entendendo? Assim seja, né? Então a gente viu que aquele anjo, ele está o quê? Ele está falando, adorai aquele que fez os céus e a terra. Deu para entender, irmãos? Assim seja, né? Assim seja, tá. Então, Apocalipse 14, a gente viu aqui e vimos novamente, reforçando, que nós não adoramos Yahshua, adoramos somente Yahweh, tá? Só que Yahweh, ele criou um ser que é a imagem dele nessa terra, aquele que representa ele. Quando a gente olha para ele e fala assim, aquele é Yahweh. Ele que tem tudo em suas mãos. Você viu que a palavra fala que ele sustenta o universo com o poder da sua palavra? Ele sustenta o universo, irmão, com o poder da sua palavra. Você está vendo a glória que ele tem? Só que ele não fala, é eu. Não. Ele fala, tudo vem de Yahweh. Exatamente, Dona Ana. Tudo vem de Yahweh. Por isso que entendeu? Papai Yahshua é a glória de Yahweh. Exatamente. Yahshua é a glória de Yahweh. Exatamente. Yahshua é a glória de Yahweh. Entendeu? É a substância. Entendeu? É muito tremendo. E esses, irmãos, é segredo assim, mais íntimo do papai.
Todos nós temos um segredo íntimo, não tem? Que a gente guarda. Aquele segredo que é só nosso. Esse é um segredo do papai. De entender a essência dele. De entender quem que foi. Entender os segredos assim mais profundos. Entenderam? É isso que das denominações não entendem, né? Porque eles acham que eles, do jeito que eles estão, só saber os nomes, né? Sublimes, eles já vão subir. Mas você tem que chegar à estatura do varão perfeito. Exatamente. Vai chegar lá, vai olhar aquilo tudo lá, vai entender nada. Aí vai ver o exército de Satanás vindo guerrear com a palavra, que vai caçar a espada. Cadê a espada? Não, pá, não é assim. Entendeu? Não é assim. É se capacitar nessa terra. Entendeu? Exatamente. Oi, irmão Davi. Ali quando fala o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ali está falando do sexto e o sétimo, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, ali está falando de Yahshua, né? Ele é o princípio e o fim. Por quê? Porque Yahshua, ele tem um nome. Entendeu? Ele tem um nome. Qual que é o nome que a gente leu aqui agora? Que ele carrega um nome que ninguém conhece, exceto ele. Yahshua, né? Não, o nome que ninguém conhece, exceto ele. Qual que é o nome que ninguém conhece? É Yahweh, entendeu? Por isso que ele fala, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. E o fim. Entendeu? Ele é o princípio e o fim. Assim seja. Irmão, e a gente tem que prestar uma reverência, tipo assim, para Yahshua também, porque como ele tem muitos diademas, Exatamente. nossa, um respeito tremendo, porque Yahweh escolheu ele. Exatamente. Porque nós não tá de qualquer jeito, a gente tem um para abaixar a cabeça, né? Exatamente. A gente tem um para que está governando assim, o exército, capacitando um general, né? É. Então, E quando eles não só ele, Micael também, todos eles. Micael. Então, Yahshua é Micael, porque a gente, através dele, ele está sendo usado, ele é o porta-voz. O pai Yahshua ficou a reverência. O pai adora. A glória, exatamente. É triste que o nome de Yahshua, todos os joelhos Se dobre. É para dobrar para adorar? Não. É para dobrar para falar assim, ó, realmente o que Yahweh te deu, né? O que Yahweh entregou em tuas mãos, o que você conquistou também, né? Porque ali os 10 filhos teriam a oportunidade de conquistar. Aí eram os 10. E Yahweh já escolheu. Ele já escolheu porque ele já sabia o que ia acontecer no futuro, entendeu? Só que ele o que Micael fez? Micael ficava caladinho, entendeu? Se sentia assim, um nada, um zero depois, um zero à esquerda, né? Assim, não, entendeu? Aí você via aquela sabedoria de Yahweh, mas sem temor a sabedoria não vale nada, irmão. Os irmãos de Davi disputavam, enquanto o Davi sozinho lá. Entendeu? E aí você tem medo, porque o entendimento sem temor não é nada. A sabedoria sem temor não é nada. Mas a pessoa pode ser sábio o máximo, mas se não tiver temor a Yahweh, quando Yahweh fala assim, ó, agora você vai calar, porque quem vai falar é eu. Aí ele com a sabedoria fala assim, não, mas eu sou muito sábio, entendeu? Ele poderia se exaltar, então ele escolheu o temor, entendeu? Tanto que Saul veio, irmão, que levou os irmãos dele para... Levou os derrotados com ele e deixou o guerreiro. Realmente, exatamente. Micael, tá vendo? Exatamente. O Abaddon pegou os irmãos e levou para lá de Lúcifer lá, quer dizer, levou os derrotados com ele e deixou para trás quem era o de primordial que estava com o papai Yahshua. Exatamente. A representação de Davi. Exatamente. Assim seja, né? Então, essa é uma primeira parte da ministração, tá? Lembrando que a gente está refazendo a ministração do dia 7/7/2021. E nesse dia também descobrimos quem que era o braço de Yahweh. E é muito tremendo, irmãos. A gente está falando, né? Que ele conquistou, que Micael conquistou esse posto de honra, né? Só que a gente tem que entender que ele não estava sentadinho esperando isso. Não, ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando o que? A terra. Entendeu? E trabalhando como o quê? Como um braço. Entendeu? Porque a sua cabeça pensa, eu vou pegar esse telefone, mas quem pega? É a mão e o braço, o sexto e o sétimo. Então a gente vai fazer esse estudo rapidinho aqui. Vamos lá, abrir em Isaías 61. Isaías 61, 4. Isaías, irmãos, a gente falava, né? Eu não sei vocês, mas quando eu comecei, que lembrando, eu não passei por denominação, então tudo que eu aprendi foi aqui. Então os irmãos daqui, tudo mesmo, irmão, tudo. Até quem que era Moisés eu aprendi aqui. Então quando os irmãos falavam assim, ó, Isaías fala muito de Yahshua, falava muito de Yahshua, só que a gente entende que ele não fala só de Yahshua, fala muito de Yahshua, fala muito de Micael, fala muito de Gabriel, só que tá ali escondidinho, entendeu? Através de parábolas, para as pessoas não entenderem, entendeu? Isaías 61, 4. Você veja como, irmão, ele trabalhou arduamente para conquistar a esposa, a noiva,
Mas é o que? Trabalhando na terra, rapidamente. Mas 51,4, viu? 51,4, é. Representando que no tempo antigo, Micael já trabalhava a terra, sentido de Jacó, que já trabalhou ali a terra toda para conquistar a esposa. Exatamente, mano. Exatamente. Não só o que o pai deixou, mas também a mãe. Exatamente. Isaías 51,4. Isaías 51,4. Senão Jacó ali conquistava sua mãe de embora, não. Ele está com bens. Bens é o quê? O que o pai criou. Foi dado a ele ainda por cima. Além da esposa, ele conquistou os bens, né? Os bens, que é tudo que o pai criou, o céu e a terra. Ele ficou muito rico, né? Essa é a representação, exatamente. Vamos lá, então. Isaías 51,4 fala assim, ó: atende-me, povo meu, dai-me ouvidos, gente minha, porque de mim sairá uma lei. Farei brilhar o meu direito como luz entre os povos. Breve chegará minha justiça, surgirá minha salvação. Ó, versículo 5, parte B. Meu braço executará o julgamento sobre os povos. Ó, meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão, na proteção do meu braço porão sua confiança. Porão sua confiança. Entendeu? É o que nós estamos fazendo hoje. Por isso, quando o mensageiro fala assim, venha para Belo Horizonte, os irmãos confiam. Entendeu? Os irmãos confiam. Mas eu ficava pensando assim, quando o Yalcha veio, né? Eu ficava pensando, pô, por que eu não vivi aquele tempo? E hoje eu vivo. Exatamente. Aí quando eu estava na denominação, era assim, eu vi uma voz na minha cabeça, eu não faço parte desse povo. Aí eu ficava repreendendo. Também. Aqui, tem uma vez que eu tava dentro de uma denominação, num batizado da minha filhada. E eu tava muito incomodado assim, eu tava muito incomodado, aquele trem vai embora. Eu não tava prestando atenção, pensei, nossa, eu devo estar infestado de demônio, porque tô doido pra sair daqui. Tô doido pra sair daqui, você tá doido, mas repreendia lá, ó. Só que aí a gente entende que é o Espírito, entendeu? Tava aguardando a gente, entendeu? Faz oração, chama mais uns 3 aí, porque aqui tá bravo. Ela não prestava muita atenção do que o pastor tá falando lá. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada em mim. Só que eu entendi, não era errado em mim, entendeu? É errado neles, entendeu? O Espírito tava me protegendo, exatamente, mandando. O Espírito ele tava, de certa forma, falando com a gente, né? Que a gente já tinha o discernimento ali do Espírito, entendeu? Eu já perdi a graça, tudo que estava voltando dentro de casa é ela, assim. Exatamente. Exatamente, é isso. Todo mundo. Exatamente. Alguma coisa. O papai Yalcha fala pra gente não se vangloriar por expulsar demônios, essas coisas, mas pelo nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. Então, é de tempos imemoráveis, né? Ele só está nos trazendo a lembrança e chamando o povo dele para perto. Exatamente. Então, quando a gente pega aqui, ó, no versículo 5, ó, breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação. Meu braço executará julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão. Na proteção do meu braço porão a sua confiança. Erguei, ó, essa parte é muito maravilhosa. Erguei ao céu os olhos. Ó, erguei ao céu os olhos. Aí de uma hora para outra, fala assim, ó. Olhai para a terra, aqui embaixo. Entendeu? Primeiro olhar para o céu. Aí vem a ascensão. Agora você olha para baixo, para a terra. Olhai para a terra, cá embaixo. Porque os céus se desfarão como fumaça, e a terra se desgastará como uma veste. Seus habitantes perecerão como mosquitos, mas minha salvação será eterna. A minha justiça não terá fim. Essa parte que ele está falando aqui, ó, porque os céus desfarão como fumaça, e a terra se desgastará como uma veste. Seus habitantes perecerão como mosquito, e a minha salvação será eterna. Aqui é o momento da tribulação, da grande tribulação, entendeu? Porque a morte vai
Exatamente. Que hoje, mas é atrai nada. Tamanha ogiva não tem, tamanha tribulação. Tamanha tribulação, entendeu? Então não tem essa, irmãos. Ah, mas se algo quiser, eu vou ficar na tribulação e vão vencer a tribulação. Irmão, mas faça vencer agora que na tribulação. Se aqui tá difícil, aqui com tudo fácil para nós, né? Vamos dizer assim, entre aspas, favorável, a palavra mais correta é essa? Assim, sentido, por exemplo, falou Primeira Guerra Mundial, Primeira e Segunda, aí falando agora de terceira, né? Nunca houve guerra mundial, tudo isso é mentira. Por quê? Eu posso provar. Todos os países guerreando contra um só país, não é guerra mundial. Você tem para onde correr, para os outros países. Agora, quando é uma guerra entre todos os países, aí você não tem para onde correr. Por isso que existe o arrebatamento. Porque ele vai ter outro lugar para se esconder. Não tem outro lugar. Não tem essa teoria do Zialdin que Brasil é o deserto, não. Então eu criei a saída, que é Micaial. A Sates fala, né, que Brasil é um lugar que Deus está preparando para ser o refúgio. Não tem isso. Vai ter lugar. Não tem lugar. Por isso que a palavra fala em Apocalipse 3, né, no recordo do versículo, que é uma tribulação no mundo inteiro. Não fala o mundo inteiro. Podia falar assim, no mundo exceto o Brasil, então, exceto uma nação. Elias falou assim, já tem 7.000 que eu guardei. Exatamente. Aí, mas aqui não vai ter onde guardar. Aqui não tem onde guardar, não. Aqui aquele que ficar vai ter que passar mesmo, entendeu? E não é fácil. Ele tinha como esconder agora. Vai ser mundial. Até completar o número. Exatamente, até completar o número, né? Então a gente vê aqui, irmãos, a gente pegou aqui, a palavra-chave é o braço, né? Breve chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação. O meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em minhas ilhas se esperarão, na proteção do meu braço, porão a sua confiança. Essa confiança que colocamos hoje no braço de Yahweh. Versículo 9, fala assim, ó. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Yahweh. Irmã Adriana, quando fala mune-te de força, ó braço de Yahweh, o que quer dizer com isso? Eu acredito que é como se estivesse mudando para Yahweh. Não. O braço é Yahweh, é Micael. É Micael, mas não é ficando mais mune-te de força. É ficando... Ó, fala assim, ó, desperta. Tá dormindo, ó. Aí, desperta. Mune-te de força. É o momento dos 7 espíritos? É o momento, não. Aqui ainda é o sexto. Aqui é o sexto. Momento que ele está juntando o exército dele. Por isso está montando de força. Porque não adianta o general não ter o exército. O general se não tiver exército, vai ganhar com quem? Professor, não existe se não tiver aluno. Se não existe se não tiver aluno. Por isso que fala assim, ó, desperta, acorda. Mune-te de força. Junta seu exército. Porque você vai guerrear lá em cima. Porque quem vai guerrear lá em cima? É Yahshua ou Micael? Micael. Por isso está falando do braço. Mune-te de força. Junta seu exército. Entendeu? Os irmãos entenderam da live? Entendeu, irmão Davi? Por isso que fala, desperta. Mune-te de força. Entendeu? Mune-te de força. Ajunta seu exército. Começa a juntar. Depois de você despertar, começa a juntar o seu exército. Pra você ficar forte. Faz um link com Daniel 12:1, né? No final dos tempos, se levantar. Eu vou chegar lá. Vamos de novo. Desperta. Mune-te de força, ó braço de Yahweh. Despertas como nos dias antigos, nas gerações de outrora. Por acaso não és tu que despedaçou Raabe? Irmão Davi, quem é Raabe aqui, irmão Davi? Representação ali de Satanás ou do antimachista? Tá vendo uma coisa, irmão? Tá? Não, irmão, de novo, vou falar de novo, ó. Por acaso não és tu que despedaçou Raabe? Quem que é a representação? Ó, porque embaixo fala que trespassou o dragão. Então, quem que é a representação dessa Raabe aqui? Eu agora não tô lembrando. Vou te lembrar, Isaías 37. Não precisa de abrir, não. Você só marca. Isaías 37. Fala assim, ó. Sim, o auxílio do Egito é inútil, é vão. Eis, porque lhe chamei Raabe, a decaída. Então, Raabe é Egito. Então, por isso que fala aqui, ó. Por acaso não és tu que despedaçou Raabe? É aquele que, quando Moisés falava, ó, eu vou matar todos os seus primogênitos, ó, que despedaçou o Egito, que tudo que aconteceu com o Egito, foi ele que fez. Por isso que fala, desperta, como nos dias antigos, como na geração de outrora. Não és tu que despedaçou Raabe e que trespassou o dragão? Entendeu?
Que Raabe é a representação do Egito? É porque já tem um tempinho que a gente estudou. Como é que é bom ruminar, né? Esquece, normal, né? É isso mesmo. Assim seja. Aqui, ó, versículo 10. Não és tu que secou o mar, fazendo a representação, aquele que secou o mar para Moisés e Israel passar, lá no Egito. As águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem. Aqui está falando realmente quando abriu o mar, entendeu? Naquela época. Por quê? Porque ele abriu o mar, não é aquele mesma representação daquele anjo que está retendo as águas, que levanta as duas mãos para o alto e jura por aquele que vive eternamente, entendeu? O que ele faz? Ele está no mar impedindo que a água passasse, entendeu? Então ele está abrindo o mar e no pé dele fica seco, entendeu? Por isso que aqui fala, e fez o fundo do mar um caminho a fim de que os resgatados passassem. Versículo 11. Assim voltarão os que foram libertados por Ial, chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo alegria eterna, gozo e alegria os acompanharão, dor e gemidos se cessarão. Aqui é a representação da gente voltando lá para cima já, entendeu? É a mesma personagem fala assim, você desperta, braço, junta seu exército, entendeu? Porque é você que transpassou o dragão, entendeu? Não é você, foi Ial, mas através de você. É você que despedaçou o Egito, entendeu? É você que abriu o mar para o povo passar, entendeu? E é isso, é a lembrança que está tendo, entendeu? É a lembrança. Porque até para Micael é o que? É um crescimento. Ele está aprendendo junto com nós, entendeu? Ele está aprendendo junto com nós. Então, irmãos, essa passagem aqui de Isaías 51, 4, 9, faz um link com Isaías 63. Vamos lá, Isaías 63. A gente viu do braço, né? Isaías 63. Isaías 63. 63. Fala assim, pode abrir? Pode ler? Sim. Fala assim, quem é esse que vem de Edom, de Borsa, com suas vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sou eu que promovo a justiça. Sou eu, que sou poderoso para salvar. Sou poderoso para salvar. A gente lembra do anjo poderoso, a gente lembra de Al salva e Alcha. Versículo 2, e por que essa cor vermelha no seu traje? Porque tuas vestes parecem que com alguém tenha pisado uvas no lagar? Sozinho pisei a dorna. Do meu povo ninguém estava comigo. Do meu povo ninguém estava comigo. Quer dizer, esse personagem aqui não é Micael. Não é Micael. Porque lá em Daniel 12 fala, no final dos tempos se levantará quem? Micael, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Entendeu? Então, que Alcha veio sozinho, exatamente. Em carne ele veio sozinho. A gente teve um estudo desse texto aqui, que é um sexto conversando com o sétimo. A primeira parte é Micael, a segunda parte é Alcha, e Micael conversando. Um conversando com o outro, entendeu? Exatamente. Os dois, um falando com o outro. Um falando pro outro. Por isso que ele fala, quem é esse que veio de Edom, de Borsa com vestes fulgurantes, que vem majestoso no seu traje, marchando na plenitude do seu vigor? Sim, sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar. Quer dizer, aqui é Alcha. Aí alguém pergunta para ele, né? E por que essa cor vermelha no seu traje? Por que as tuas vestes parecem com alguém que tenha pisado uvas no lagar? Sozinho? Aí responde, sozinho pisei a dorna. Do meu povo ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na minha cólera eu as esmaguei. Seu sangue salpicou as minhas vestes, e com isso, vamos colocar, embebi toda a minha roupa. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição. Fazendo um link com o ano do ministério de Papai Alcha. Foi um ano só, viu, Renata? Um ano só o ministério de Papai Alcha. Entendeu? Por isso fala em Isaías 50. Isaías, o que é que fala sobre um ano? Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. Isaías, aqui, Isaías 61. Fala assim, o espírito do mestre Ial está sobre mim, porque Ial me ungiu
Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar quebrantados de coração, e a proclamar aos cativos a libertação aos que estão presos, e proclamar um ano aceitável a Ial e um dia de vingança do nosso Ial, entendeu? Então você já corta o evangelho anátema que fala de 3 anos, entendeu? Porque Lucas relata apenas uma Páscoa que ele passa nessa terra, que é o evangelho verdadeiro. Tá vendo que tudo encaixa? Que não tem como a pessoa falar assim, não, mas com Ial não tem mentira, irmão. Se o evangelho tiver uma mentira, você descarta ele todo. Sim, você fala com quem é das denominações, eles citam versículos e capítulos do... O que mais fala é isso, entendeu? Por quê? Porque Satanás, ele vamos dizer assim, ele não é bobo, né? Ele ia colocar um engodo dele lá, para quando nós falamos, é isso, ele ia pegar, não, mas aqui na palavra tá falando isso. Por quê? Mas é uma palavra mentirosa. Você vê que lá em Isaías 43 mostra lá que ele é o Salvador, né? Aí aqui mostra, sou eu que promovo a justiça, que sou poderoso para salvar. Micael é a boca de Ial, por isso que quando ele fala pregando o evangelho da salvação, é porque Ial está falando para a boca dele. Ial está falando para a boca dele. Só Ial que salva, exatamente. Fala só Ial que salva. Ele é a boca de Ial. Exatamente. Lá em Lucas 13, meu amado, Lucas 13, 20 fala a respeito do parábola do fermento. Não, eu já tinha explicado, eu só falei para ele, só para ele entender, entendeu? Então, quando alguém falar para você pega e fala para ele essa parábola do fermento aqui, explica que aí é batata. Eu explico, mas ele sempre tem uma organização. Irmã Débora. O irmão falou assim que Papai Acho teve 1 ano. 1 ano de aceitado. acordo com Isaías 61. Mas não está errado, Jesus vai passar 3, né? Exatamente. Porque os evangelhos anátomos apontam para Jesus Emmanuel, entendeu? E ele realmente vai passar 3 anos. O que mais eles estão falando aí é assim, Jesus está voltando. Aí eu até falei com o irmão, Satanás está voltando. Eu falo isso também. Porque o Salvador já está aqui, ele está subindo. Ele vai acender. Você me respeitar, fala respeito a você, não ele. Quando alguém pergunta pra mim, eu falo, você quer aprender ou você quer debater? Pra debater eu tô fora. Eu não tenho mais dentro disso, não. Ninguém. Agora, se quer aprender, eu Mas você já reparou que eles tentam convencer alguém? Tenta. Só que eu falo, ninguém me tira isso. Não, você vê isso, irmão, até pela condição ali, quando Satanás tentou Yalcha. Satanás tentou uma vez. Aí Satanás foi lá, e Yalcha foi lá e toma. Aí Satanás acha que foi lá, não vou aguentar, não. Foi mais uma vez, tentando convencer. Aí Yalcha vai lá e toma. Não, vou tentar mais última vez. Aí Yalcha vai lá e toma. Então, não pense que na primeira a gente vai conseguir, que não vai, não. A resistência deles é orgulho, mano. Você quebra o orgulho deles, aí pronto, eles caem fora de envergonhados. Exatamente. Então... Sempre é esse que quer debater. Que se tudo que eu falo acontecer, aí ele muda. Mas todo mundo é assim. Então você vai mudar. Vai mudar. Você vai mudar. Não preocupa não que você vai mudar. Vou ler sim. Eu vou ler. Pra falar do meu braço, só pra você. Exatamente. É esse que a gente vai ler. Exatamente. E quem que é o braço dele, irmã? Que tá junto. Não, o braço dele é Micael. Não, o braço que ajudou ele na hora da... A gente vai ler, vai entender aqui agora, olha só. Você vai entender agora, ó. Fala assim, ó, versículo 3, ó. Sozinho pisei a adorna, do meu povo ninguém estava comigo. Pisei as uvas na minha ira, na minha cólera eu as esmaguei. Seu sangue salpicou minhas vestes, e com isso embebi toda minha roupa. Com efeito, decidi-me por um dia de vingança. Chegou o ano da minha retribuição. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Ó, naquele momento, a gente vai fazer o link nesse momento aqui, ó. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Eu estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço veio ao meu socorro. Minha cólera me sustentou. Na minha ira, calquei aos pés os povos. Na minha cólera, os despedacei. Derramei por terra seu sangue. Deixa eu fazer o link aqui, irmã. Você vai fazer agora. Isso aqui, ó. Que fala, ó. Olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Estava consternado, mas não havia quem me sustentasse. Contudo, meu braço vem ao meu socorro. E minha cólera me sustentou. Aí a gente vai abrir lá em Lucas 22. Vamos lá. Lucas 22, 44.
Lucas 22, 44. Fala cólera também, fala Micael. Cólera também, Micael. Aquele braço dele mesmo. Porque tudo, ó, quando fala a boca de Al, não é a própria boca de Al, é um personagem que é a boca de Al, entendeu? Quando fala braço de Al, quando fala mão de Al, tudo tem uma. É porque ele, meu braço, por isso que é o braço de Al, porque ele, sendo Yalcha, ele sabe que ele é Ial, que ele vai voltar para Ial, por isso fala o meu braço, mas é o braço de Al, entendeu? Agora você vai entender aqui, ó, Lucas 22, versículo 39, fazendo um link lá com Isaías 63. Isso. Vamos lá, fala assim, ó, Monte das Oliveiras, fala assim, ó, a irmã achou aí? Versículo 39, fala assim, ó, ele saiu, quem? Yalcha, e como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanhavam, ó, só que lá fala, do meu povo, ninguém me acompanhava, ninguém estava comigo. Quer dizer, não é esse filho de Adão, é povo celestial. Lá ele estava sozinho, não é sozinho de ninguém, tá? Mas mesmo na hora dele palpar lá, ninguém foi ele, não. Os discípulos fugiu tudo mesmo. Os discípulos fugiu, mas ele, naquele momento que fala, daquele fala assim, do meu povo ninguém estava comigo, não é do povo as pessoas, é do povo celestial, entendeu? Porque Micael, no final do tempo, tá com os povos celestial dele, entendeu? Mas Papai Yalcha, quando veio na terra, não estava com os filhos dele, estava sozinho. No caso, que antes do ministério dele, alguns anjos seguiam fazendo os milagres. Coisas, isso. Né? Mas nesse momento, os anjos tiveram medo? Não, quando fala assim, ó, do meu povo ninguém estava comigo, na carne. Entendeu? É na carne. Porque celestialmente estava rodeado de entendeu? O exército estava junto em todos os momentos. Ele era carne. Por isso fala, porque hoje Micael está com os filhos do povo dele, mas na carne. Então por isso que ele estava. Entendeu? Aqui, ó, nós estamos aqui juntos. Nós não estamos sozinhos. Papai Yalcha, quando veio, poderia estar no meio de uma multidão. Só que do povo dele, ninguém estava ali. Então ele estava sozinho, na carne, entendeu? Os filhos de Adão. Que era um afeto. Exatamente, os filhos de Adão. Um afeto de alguém próximo. Isso. Que fosse carne igual ele. Carne igual ele, do ser celestial, né? Ser celestial, mas em carne. Exatamente. Isso. Por isso fala assim, ó, ele saiu como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanhavam. Você vê que faz link ainda falar, os discípulos o acompanhavam. Mas por quê? Só que não é seres celestiais, eram filhos de Adão. Entendeu? Aqui, ó. Chegando ao lugar, disse-lhes, ó, orai para não entrardes, como é que é? Entrardes em tentação. E afastou-se deles mais ou menos como um tiro de pedra. E dobrando os joelhos, orava: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Afaste de mim o cálice. O que quer dizer? Se você quer, não precisa, eu não vou passar pela morte, vamos dizer assim. Entendeu? Por quê? Porque tem um cálice. Só que dentro do cálice tem o sangue. Então, se ele morresse, o sangue ia estar dentro do cálice. Entendeu? Por isso que ele fala, ó, Pai, se quisesse, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele teve medo nesse momento. Isso mostra que ele veio 100% homem. Entendeu? Vai chegar lá, calma. A gente vai ler. Só que ele teve medo. Isso é uma coisa natural de um ser humano, de um homem. É ter medo. Quem nunca tem medo? É a natureza do homem. Mostrando ali que ele veio aqui 100% homem. Mostrando ali que não tinha nem um pouquinho de ser celestial ali. Eles falam direto que ele é um semideus. Semideus, 100% homem, 100% Deus. Se ele teve medo, 100% Deus ia ter medo. Entendeu? Só que ele recuperou quando ele fala assim, Pai, todavia a tua vontade prevaleça nessa... Exatamente, fala aqui, ó. Pai, afaste de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade seja feita, mas a sua. Ó, versículo 43, dona Edna, ó. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E cheio de angústia, orava com mais insistências ainda. E seu suor tornou tornou-se a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Então, naquele momento que ele estava orando muito, os seus poros começaram a suar sangue. Então, o manto dele ficou o quê? A roupa dele ficou embebida de sangue, fazendo um link com Isaías 63. Volta lá em Isaías 63.
Isaías 63. Pra você ver que um texto ele fala com o outro. Isaías 63. Versículo 2, ó. Fala assim, ó. Por que essa cor vermelha no seu traje? Por que as tuas vestes parecem com que alguém tenha pisado no lagar? Entendeu? Mostrando ali que as vestes dele naquele momento, dona Edna, tava de uma cor vermelha, parecendo que era sangue. Fazendo um link com essa parte aqui, ó, que ele orou tanto, estava tão assim aflito, que orou tanto que começou a suar sangue pelos seus poros, embebiu toda a roupa dele como sangue, entendeu? E nesse momento, quando fala aqui, ó, olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Não é porque os discípulos estavam dormindo, não, é porque nenhum ser celestial estava ali, em carne, entendeu? Aí fala, ó, eu estava consternado, mas não havia ninguém que me sustentasse. Contudo, meu braço veio ao meu socorro. Aí você volta lá no link aqui, ó. Meu braço. Aí você volta aqui, ó. Versículo 43. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Mostrando que esse anjo aqui é o braço que tá lá, entendeu, irmã? Não, não é o braço dele aqui embaixo, não. Meu braço. Exatamente. Mas ele é um braço de alma. Por isso que ele é o braço de alma, entendeu? São representações. É representação, meu amor. Entendeu, dona Edna? Você conseguiu entender? Como se fala literal, como sua mãe fala assim, meus filhos é meu braço, quer dizer, o filho nesse momento ali está me acolhendo. Porque o braço é um personagem, entendeu? Assim como a mão é um personagem também, entendeu? A gente fala assim, meu braço direito, fulano está no meu braço direito. Fulano está no braço direito, exatamente. Exatamente. Entendeu mesmo? Isso que ele estava sozinho ali, não representava essa força, representava... E acho que teve medo. Aí de repente... Exatamente, irmã Dani. Exatamente, a irmã Daniela falou aqui, irmãos, vamos entender aqui, ó. A irmã Daniela falou aqui, realmente, ó, até Yalcha teve medo naquele momento. E tem irmãos que falam, mas se eu ficar na tribulação, eu vou... irmãos, se papai Yalcha teve medo, porque ele ia passar pela morte, entendeu? Sabendo que ele teria, porque um homem, quando ele nasce, ele sabe, eu vou morrer, mas não sabe quando, vai morrer ali, vai cair do prédio, vai morrer em qualquer momento, entendeu? Suicida, exatamente. Agora vamos dizer, eles na tribulação não, eles falam assim, eu vou ter que morrer, e da pior forma possível, porque vai ser uma morte doída. Entendeu? Já tem a promessa de morte, exatamente. Então, se até papai Yalcha aqui teve medo, entendeu? Ele orou, falou assim, se for da tua vontade, afasta de mim. Só que ele sabia, se afastasse dele, ele não ia voltar para Yalcha, porque ele não ia completar a missão. Você vê que o tortura vai ser grande, porque se ele conquistou o mundo, ele tem desejo de conquistar ainda mais as pedras. Aí que ele vai torturar aos poucos. Vai torturar. Ele nega, senão aí vai torturando. Do que matar rápido assim. Mas que é a pedra, que é aí que dá o brilho para ele. Lapidando, polindo, né? Como ele vestia em pedras folheadas lá. Fazia dela sua luz. Exatamente. Aí ele vai torturar esse que é celestial. Na verdade, ele sabia que ele ia sofrer, porque por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. Então ele sozinho ali suportou a dor que era para nós todos. Para nós todos, exatamente. Todos. Então, eu nem imagino, nem faço pela ele levou sobre si tudo, irmão, todo o pecado da humanidade. Por isso que ele suou suor de sangue ali, tão medo mesmo. Estava aflito, estava com medo. Mas só que ele se despojou, né? Aí você imagina, a pessoa fica na tribulação, estava no nosso meio aqui, né, tinha toda a oportunidade de vencer, mas fez pouco caso, não ouviu ministração, não se capacitou, aí fica na tribulação e pensa, para mim poder conquistar, porque depois que ele vê o que aconteceu mesmo, aí a fé dele aumenta. Porque depois que Tiago viu que Yalcha era filho de Ial, que não era filho de José, escreveu até carta, entendeu? Se converteu. Então depois que eles veem que aconteceu, eles vão começar a ter mais fé. E aí vai chegar um momento que vai chegar perto da morte. Assim, peraí, eu vou ter que morrer. Aí, irmão, é doído, viu? Aí na hora que entra a passagem, que diz assim, consolida, quer dizer, encoraja eles a passar pela morte e não negar. E não negar. Encoraja eles, quer dizer, passarão pela morte. Exatamente. E uma mulher pegou e falou, estava chorando porque o que ele passou. E ele pegou e falou assim, não chore por mim, mas chore pelos seus irmãos, pelo seu pai, porque você acha que o que ele sofreu, uns não vão passar muito
assim, um negócio terrível também, porque o papai falou isso. Uma mulher perguntou para ele, não perguntou? Perguntou não, estava chorando e ele falou, não chores por mim, mas sim pelos seus. Está em Mateus, não? Não está não, Dona Madeira. É em Lucas? Caça pra nós aí. Caça pra gente. Caça pra gente. Você acha que ele falando isso, exatamente. que vão ficar na tribulação, não vai poder se esconder, não vai. Me enterrar aqui na terra igual mano? Não vai não, entendeu? A irmã Dani foi no ponto certinho ali, ó. Se até papai Alcho teve medo, quem dirá, e olha que Alcho ele teve o quê? 30 anos de preparação. Lucas, o que, irmão? 23. Aí tava pertinho da gente lá. Oi, irmão. Essa passagem que o irmão Degar falou tá em Lucas 23 ali. É Lucas 23 o quê? 23, 26, ali tá 28. Fala aqui, ó. Diz assim, ó. Lucas 23, 26. Fala assim, ó. Enquanto levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e impuseram-lhe o madeiro para levar, atrás de Alcha. Grande multidão do povo seguia, como também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. E Alcha, porém, voltou-se para ela e disse: Filhas de Alchalã, não chorais por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois eis que virão dias que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conhecem, que não conceberam, e seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: cai sobre nós, e as colinas, cobria-nos, porque se fazem assim como um lenho verde, que acontecerá com um lenho seco. E a gente já fez esse estudo, exatamente. Então eu acho que esse pessoal que vai ficar na tribulação, não vai passar uma momentânea, não vai. Você vê que o verde é forçado a queimar. O seco já pega fogo rapidinho. Exatamente. A morte é rápida. Exatamente, entendeu? Então, irmãos, a gente vê que o braço de Al, irmãs, é um personagem, entendeu? Assim como a boca de Al. Você conseguiu entender? Eu achei que ele estava falando do braço de Al, que era o próprio braço dele. Não, o braço de Al era o personagem. Os dois, um tá dentro do outro. Mas aqui na Terra ele tá fora. Você viu que a gente leu lá? Fora de mim não há outro. Aqui estava como homem. Ele tinha as mesmas condições que nós, irmão. E Al sustentou ele com o braço dele, entendeu? E quem que é o braço dele? Aquele anjo que foi lá consolar. Imagina você ver um ser humano derramar aquele tanto de sangue, as pancadas que ele levou. Já morria ali. Foi doído, não foi, irmão? Não, eu já morri. Uma pessoa normal não aguentava aquilo, não. Porque Ial, minha irmã, ele não tem corpo, ele é luz, ele é tão maravilhoso, que ele é luz, não é mesmo? Não, exatamente, ele é luz, por isso que ele habita numa luz inacessível, que homem nenhum viu e não pode ver. Exatamente. Tá entendendo, irmão? Entendeu? Exatamente. Então vamos lá, irmãos. Vamos abrir agora em Gênesis 19, para a gente entender mais sobre o braço de Al. Gênesis 19, vamos lá. Gênesis 19. Gênesis 19, 9. 19, 9. Ó, você vai ver, 19. Você vai ver, dona Edna, o braço agindo novamente. Quer ver, ó? Gênesis 19, 9. Fala assim, ó. Mas eles responderam. Peraí, vamos pegar um contexto, né? Aqui está falando da destruição de Sodoma, né? Que, vamos ler aqui, ó, versículo 1. Diz assim, ó: ao anoitecer, quando os dois anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado na porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostou-se com face por terra e disse: eu vos peço, meus mestres, descei à casa do vosso servo, para ali passares a noite. Lavai-vos os pés, de manhã retornareis vosso caminho. Mas eles responderam: não. Nós passaremos a noite na praça, fazendo link com as duas testemunhas, que é morta na onde? Na praça. Versículo 3. Tanto os insultou que foram para. Tanto o insistiu, né, vamos dizer assim, que foram para a casa e entraram. Preparou-lhe uma refeição e fez cozinhar-se pão ázimos e comeram.
né? Por quê? Porque anjos comem pão ázimo, né? Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade. Os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todos os povos, sem exceção, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Trai-os aqui, para que deles abusemos. Versículo 6. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhe: suplico-vos, meus irmãos, não façais mal. Ouve, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Eu vou-las trazei, fazeleis o que lhe quer, faz o que quiser com elas. Mas esses homens nada façais, porque entraram sob minha sombra de meu teto. Versículo 9, ó. Mas eles responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz. Por quê? Porque Ló não era daquela cidade. Então o povo queria ali, aqueles de Sodoma queria entrar para abusar, né? E Ló falou assim: não, pega minhas filhas, toma minha filha no lugar dela. Aí ele falou: não, chegou aqui na cidade, é estrangeiro, chegou na minha cidade aqui e quer ditar as regras, quer ser juiz. Versículo, quer ser juiz, ó. Pois bem, nós te faremos mais mal do que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Ó, versículo 10, ó. Os homens, porém, estendeu o braço, fizeram Ló entrar para junto deles na casa e fecharam a porta. Pegou o braço deles, puxou eles para dentro da casa e fecharam a porta. Faz um link com que passagem? Faz um link com Lucas 13. Vamos lá em Lucas 13. Deixa marcado aqui. Lucas 13. Você vê ali que Sodoma... O que ia acontecer com Sodoma ali, irmão Edgar? Ser destruída. Então aqui, o que vai acontecer nessa terra? Não destruição assim física, mas uma destruição, vamos dizer assim, uma destruição do povo, exatamente. Lucas 13, dos idólatras, né? 13:23. 13:23. Você vê que o que? Os anjos fez o que? Pegaram o braço, né? Fala o braço, não fala os anjos, fala o braço, empurraram para dentro e fecharam a porta, né? Fazendo o que? Protegendo Ló e assim mesmo, né? E a sua família. Quando não precisa de abrir não, mas continuando, ó, fala assim, ó: arremessaram-se contra ele, chegando para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, não fala os braços, fala o braço. Porque o homem tinha um braço só? Era 2 homens com um braço só? Não, ali está mostrando um personagem aqui, ó, o braço forte. O homem, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar junto com eles na casa, fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram da cegueira, do menor até o maior, de modo que ninguém conseguiram encontrar a entrada. Quando a gente faz um link aqui com Lucas 23, Lucas 13:22, fala assim, ó: e Alcha atravessava as cidades povoadas, ensinando e encaminhando-se para Yalxalã. Alguém lhe perguntou: mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo, muitos procurarão entrar. Eles estavam cegos procurando a entrada da porta, entendeu? Muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Aqueles que estavam tentando abusar dele, estavam procurando entrar na porta, mas estava cego, porque o anjo cegou ele. Entenderam, irmãos? Como é que é a tremenda palavra? Fazendo um link exatamente com o braço de Al. E esse personagem aqui é aquele que, ó, versículo 25, ó: uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começasse a bater, dizendo: mestre, abra-nos, eles vos responderá: não sei de onde sois. Então começarás a dizer: nós comíamos e bebíamos na sua presença, e tu ensinaste em nossas praças. Fazendo link também com essa passagem que fala que os anjos iam dormir na onde? Na praça. Tá vendo, irmãos, como é que é tremenda a palavra? dormir lá foi quando o Ló chamou eles para casa. Chamou para dentro da casa, entendeu? A representação do braço, que é aquele braço que salva, aquele que estava salvando, que salvou Ló, e no final dos tempos está salvando a sua família. Entendeu, irmãos? Você vê que a palavra toda liga. Apocalipse 12:1. Apocalipse, não, perdão. Daniel 12:1. Daniel 12, né?
Aí ele mesmo se põe até lá. Por isso que diz assim, estou às portas e bato. Se tu abrir a porta, eu entrarei. Então, exatamente. Convida eles, eu entrarei, serei contigo e tu comigo. Exatamente. Exatamente. Então você viu, irmã? Vai ser depois que acontecer. Vai ser depois que acontecer. Ele está falando vai ser depois. Mas ele fala assim, no sentido de quando a pessoa se expõe até ele e o convidar para entrar na sua casa. Você abre o coração ali. Porque ele está falando do link com Laodiceia, né? Sim. Que estou à porta e bato. Exatamente. Entendeu, dona Edna? Essa condição do braço, que o braço está salvando, que o braço é um personagem, não é o braço de Al, entendeu? Então vamos abrir também em Jeremias 32. Vamos lá em Jeremias 32. Esse braço aí Micael. Porque a mão, quem que é a mão, irmã Adriana? Exatamente. Vamos, Jeremias 32. Jeremias 32. Jeremias 32. 32, 21. 32, Jeremias 32, 21. Ó, fala assim, ó. Fizestes sair teu povo da terra do Egito com sinais e prodígio, com mão forte e o braço estendido, com grande terror. Ó, com a mão forte e alça. E alça é a representação de quem, irmã Débora? Ali na saída do Egito, no caminho do deserto. Ó, quando eles estavam no deserto. E alça é a representação do quê? Jeremias 32, 21. Da nuvem. Da nuvem. Isso. A nuvem era a mão. E a coluna de fogo era o braço. Por isso que fala assim, ó. Fizesse sair da terra do Egito com sinais de prodígio, com mão forte e com um braço estendido, com grande terror. Tu lhe deste essa terra que tinha prometido por juramento a seus pais, terra em que corre leite e o mel. Corre leite e mel. Agora a gente vai lá voltar em Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. Isaías 40. 40, 11. Vamos pegar 40, 10. Olha, você vai ver que link maravilhoso, ó. Hã? Vocês vão estar entendendo aí, irmãos? Vou perguntar. Irmão Wilcinho. Ó, versículo 10. Isaías 40, 10. Fala assim, ó. Eis aqui o mestre Ial. Ele vem com poder, ó, seu braço assegura a sua autoridade. Eis com ele o seu salário. Lembrando o quê? Da partilha dos bens, o salário, a partilha dos bens, tribunal de Machia. Diante dele a sua recompensa. Versículo 11, ó. Como o pastor que apacenta o rebanho, Salmos 23. O que diz lá, irmã Débora? Salmos 23. Ial é meu pastor e nada me falta. E quem que é aquele Ial ali? O ancião, né? É o ancião, exatamente, que é o pastor, aquele que pastoreia. Então, Micael, né? Exatamente. Ó, como um pastor, ele apacenta o seu rebanho. Esse rebanho não é muito grande não, irmãos, é um rebanho pequeno. Entendeu? Com um braço reúne os cordeiros. Carrega no regaço, no colo, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam. A gente faz um link lá com a ama de leite. Números 11 e 12. Exatamente. Números 11 e 12. Com braço, exatamente. 219, irmã? Ó, fazendo o link. Lá, deixar aberto lá, né? Marcado só com o dedo. Aqui fala, ó, como um pastor, ele apacenta o seu rebanho, com um braço reúne os cordeiros, exatamente, porque não é muito, é pouco, com um braço reúne. Coisas pequenas, exatamente, ó. Carrega no regaço, que é significado colo, conduz carinhosamente as ovelhas que amamentam.
Números 11, 12. Fala assim, ó. Foi eu, porventura, que concebi todo esse povo? Aqui é Marcha falando. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva no teu regaço, fazendo um link com no teu colo. Ajuda ela a achar, irmã. Números 11, 12. Ó, de novo, ó. Versículo 12. Fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Foi eu que dei a luz para que me digas, levai no teu regaço, levai no teu colo, como a ama de leite, como o aiô, leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento os seus pais, fazendo um link com Jeremias, que a gente leu agora. Você vê quem que é esse braço, você vê a confirmação na palavra que esse braço é Micael. Entendeu, irmã Edna? Que o braço é Micael. Tá falando braços, né? Tá falando só braço. Tá falando só braço, exatamente. A gente não tem um braço, não é só um braço, tem braços. Então quando fala o braço de El, é aquele que executa, aquele que faz, entendeu? Aquele que trabalha na terra, entendeu? Esse é Micael. Lembrando também na Apocalipse 12, 5, né? Esse pastor Ial é meu pastor, é para onde um filho foi arrebatado também de Ial. Exatamente. Exatamente, irmã. Exatamente. Um braço e o outro. É, que levanta os dois braços, exatamente. Entenderam, irmãos? Entendeu, irmão Davi, irmã Edna, irmão Ilcinho? Os irmãos estão entendendo? Irmã Cida? Irmã Laís? Oi, irmã. Por isso que os antigos falam assim, quando eles confiam em alguém, eles falam assim, é o meu braço direito, né? Você já ouviu falar? É isso mesmo, é o meu braço direito, porque confia, aquele que ele confia, né? Os antigos já falavam isso. Exatamente. Os antigos e nós, né? Também fala isso, né? Nós é antigo, né? É nós que fala mesmo. Sim, seja. Irmã Laís, alguma dúvida, irmã Laís? Algum irmão tem alguma dúvida? Estou esclarecida, gratidão, papai. Assim seja. Irmão de Cleiton? Tranquilo? Tá tudo tranquilo também, irmão. Tudo tranquilo. Ainda bem que os irmãos estão pegando o ruminar. Lembrando então que os irmãos estão aprendendo cada dia mais, né, irmãos? Estão decorando, né? Tudo isso faz link até com nós, né? Meu braço direito. Exatamente. Lembrando da data, que dia que é hoje? Hoje é dia 11. Hoje é 11 do 8. Hoje é dia 11 de 8 de 2022. Estamos refazendo o estudo dia 7 do 7 de 2021, né? Porque a criança está crescendo em graça e conhecimento. Assim seja, irmãos? Assim seja. Algum irmão tem alguma dúvida? Paz de alta, meus amados irmãos. Paz de alta, irmã. Cheguei, viu? Eu tô aqui em Belo Horizonte já. Cheguei hoje, ia dar 5 horas da tarde. É mesmo, minha filha? Gratidão, papai, irmã. Gratidão, papai mesmo. Estou muito feliz. Feliz demais. Gratidão, irmã Cida. Em fevereiro ela vem para ser emergida, irmão. Quem? A Leidiane. Gratidão, irmã. Doida para mudar aqui também. Eu estava falando que agora meu menino, se ele conseguir vir trabalhar aqui em Belo Horizonte, trazendo os doentes, né, que trabalham na prefeitura, aí ela vai mudar para aqui também. Assim seja, irmã. Que venha a família inteira, né? Assim seja. Então, irmãos, a palavra de hoje é essa, né? O ruminar, mais um ruminar maravilhoso. E a gente está vendo que, por mais que o entendimento seja de um ano atrás, né? Os irmãos são privilegiados, porque ontem a gente ouviu a mesma ministração de Isaías, de Apocalipse 14, entendeu? Então os irmãos, é muito fácil os irmãos acompanhar o estudo. Claro, tem que ter um esforço a mais, né? Mas, de certa forma, o entendimento não muda, ele só completa, né? Eles têm facilidade de pegar. Assim seja, irmãos. Então vamos fazer a bênção sacerdotal para abençoar os irmãos da live. Como sempre, minha colinha, né, irmã? Se até o trono tem a cola, eu não vou ter. Um dia eu peguei o trono lá com o celularzinho, opa!
Só esperar a irmãzinha voltar pra gente fazer a bênção sacerdotal. Eu passei aqui em volta, eu tô pegando um monte de casa, tudo de aluguel, que já tá alugando, tô tirando as fotos. Pode tirar foto, irmão. Vou mandar pra Laís. Pode mandar. Vou mandar já pro outro irmão, tudo tô querendo. Pode mandar. Eles entram em contato e as casas tá aqui perto. Já tá pertinho aqui. Porque esse lugar aqui, irmã, já é um lugar abençoado por Ial. Aqui teve muita revelação do papai. Papai escolheu bem, entendeu? Papai te escolheu, irmã. Agradeço todo dia, porque aqui papai está revelando muitos segredos. Gratidão. Manda pros irmãos. Só esperar a irmãzinha chegar. Cadê a irmãzinha? Fica aqui perto. Vamos fazer a bênção natal, aí você prepara o suquinho para nós, irmão. Tirar o óculos, né? Agora não enxergo nada. Não tem que colocar, eu tenho que ler. É tudo embaçado. Mas eu tento. Só quando eu vejo que não dá mesmo que eu dou uma abridura. Oi, irmã. Mas tá todo dia também, né? E toda hora grava. Mas eu também decorei, você vai ver. Eu vou tentar fazer sempre. Assim seja, irmãos. Então vamos fazer a bênção sacerdotal aqui para os irmãos da live, para abençoá-los, tá? Vamos lá. Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Ial. Ial faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Ial. Ial levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Aleluia, adorado somente Ial. Aleluia, adorado somente Ial. Aleluia, adorado somente Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Por Ial e por Ialcha. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Assim seja. Assim seja.